Olá, bem-vindo a mais uma aula. Aqui o Danilo falando. Antes da gente seguir para a aula de entrada de dados do usuário, vou conceituar de forma bem superficial o que são as variáveis, que é um conceito importante para a gente dar continuidade. Aqui falar de forma simplista, composição básica aí das memórias dos computadores. Então a gente tem ali, por exemplo, um notebook, um computador desktop e dois smartphones. O que todos eles têm em comum? A descrição aqui de memória RAM. Se a gente olhar aqui esse primeiro, esse referência aqui de 8 gigas. Esse aqui também tem 8 gigas. Já no celular, nesse primeiro aqui tem 4, perdão, que é o 4G do celular. Ele tem 2 gigas só de memória RAM. E se a gente olhar aqui o outro celular, ele tem 6 gigas de memória RAM. Para que serve essa memória RAM? Ela é a memória que possibilita a gente executar os programas em tempo real. Você digitar o texto, clicar e ter a ação como resposta de forma rápida. Então a memória RAM ela é extremamente rápida e faz essa função, tem esse papel aí de fazer com que as coisas, entre aspas, executem em tempo real. Como uma segunda memória, a gente tem a memória interna, que pode ser em HD, em SSDs. A memória secundária, ela tem como papel armazenar dados aí a longo prazo. Por exemplo, quando a gente instala, seja um Windows aqui, ou um Android no celular, aonde a gente está instalando? A gente está instalando nessa memória interna, no HD e no SSD. Porque se eu desligar da bateria, ou no caso aí de desktop, tirar da energia, acabou a energia, se tivesse instalado numa memória RAM, ele apagaria todo o sistema operacional e a gente teria que instalar de novo. Então, em média, aí leva de 30 a 40 minutos para instalar o sistema operacional aí num computador comum. Então, imagina, toda vez antes de você usar, você tem que instalar o sistema operacional e começar tudo do zero de novo. É inviável. Ah, por que não é feito tudo em memória RAM? Porque ela é volátil, então acabou a energia, você tirou a energia da memória RAM, ela se apaga. Por isso, quando seu computador trava, a recomendação que fala é: reinicia. Putz, meu celular tá lento, reinicia. Por quê? Tem um monte de coisa lá consumindo a sua memória RAM. Assim que você reinicia, você tira a energia e limpou a sua memória RAM para quando iniciar o sistema operacional ela começar do zero. Essa memória RAM é muito importante para a gente aqui em programação. Imagina você fazer um programa que consuma bastante memória RAM do usuário, o usuário vai acabar desinstalando seu programa com o tempo, porque ele não vai investir numa máquina ou no celular mais caro para usar o seu programa. Só se for extremamente importante, se o programa for o único, não tiver concorrente. Então, um pouco aí de forma superficial, a diferença entre memória RAM, né, uma memória principal e uma memória secundária, renderia aí assunto para aulas e aulas. Então, vou tentar exemplificar aqui o que a variável tem a ver com a memória RAM. Então, nossas variáveis, quando a gente está criando variáveis, eu tenho que colocar tipos nessas variáveis. E cada tipo vai comportar lá um tipo de dado e vai ocupar um tamanho de espaço nessa nossa memória RAM. Então imagina que essa pessoa 1, 2 e 3 são nossos programas que a gente está criando. A gente criou o programa 1, 2 e 3. E aqui a gente tem dois exemplos de memória, uma memória maior e uma menor. Vamos supor que é o celular A e celular B. Então imagina o celular A, que é esse aqui com 2 GB, tentando rodar o primeiro programa. Ele foi lá, abriu o programa e esse programa ele precisa consumir a memória RAM e esse programa precisa usar a memória RAM com as suas variáveis. Então, o que são as variáveis? As variáveis são o espaço pré-determinado para esse programa funcionar. Então, esse programa vai lá, assim que ele inicia, ele fala: opa, eu tenho essas variáveis aqui, que são essas caixinhas, e vou guardar essas informações dentro das caixas. Imagina que o programa 1 ele consulte o CPF. Então, fui lá, escrevi o CPF, seu nome, né? Pediu seu nome, foi lá, digitou, guardou numa caixa, seu CPF em outra. E o programa 2, ele também utiliza algumas caixinhas. Aí eu fui lá e abri o programa 2.
Assim que a gente abrir o programa 2, ele vai falar, opa, tem essas variáveis aqui para ser usada. Então a memória RAM vai lá, vai realocar todo mundo e vai falar, opa, dei conta desses caras. Vai organizar o espacinho aqui, cada uma na sua caixa e ok. Agora eu fui lá, abri o programa 3. O programa 3 ele é um editor de vídeo, editor 3D, então ele vai precisar de muito mais variáveis assim que iniciar o programa. Aí ele vai falar, opa, vou precisar de um monte de variáveis aí, um monte de espaço na memória. Quando tentar abrir com esse celular, putz, travou, não vou conseguir abrir. Aí eu vou ter que fazer o quê? Reiniciar o celular para limpar as memórias e começar do zero. Agora já no celular B não. No celular B, assim que eu abrir todos os programas, por mais variáveis lá que os programas tenham, vai caber na minha memória RAM de 6 GB. Com isso eu vou conseguir usar o celular, vai continuar rápido, porque tudo aqui está rodando ao mesmo tempo, só que uma coisa não está atrapalhando a outra, porque tem espaço para todo mundo. Então tentando associar aí o que é a variável, enxergando ela na nossa memória RAM, tá? Vale a pena aí você estudar a respeito, para ficar mais claro. Dúvidas que tiver também, pode deixar aí que a gente tenta responder o mais breve possível. Agora vamos para a programação, olhando para Java. Quando a gente está programando, eu posso criar as minhas variáveis, que são os espaços que eu vou usar na memória, e definir alguns tipos. Então eu tenho o tipo inteiro, que vai armazenar números. Eu tenho tipos primitivos aqui, que são bytes, shorts, int, long, float, double. Temos também os caracteres, né? Char. Cada letra vai ser um char na programação. Temos também o booleano. O boolean ele vai ter só dois valores aí, true ou false. Então é 0 ou 1. Então dependendo do que eu quero tratar, o mais ideal será o booleano. Quero verificar se o cara pode ou não fazer uma operação, se é true ou false. Então o tipo da variável vai ser booleano. E quando a gente tem o nome de uma pessoa, que é um conjunto de caracteres, por exemplo, poderia criar aí para Danilo 6 variáveis chars, cada uma com uma letra, e ok. Mas, nesses casos, a gente pode usar os caracteres. A gente tem uma classe chamada string, que agrupa esses chars. Então, ao invés de eu criar 6 caracteres, 6 char, a gente vai criar uma string só e colocar lá todas as chars necessárias. ABC que são 3 ou 6 que é no caso aí de Danilo. Então esses são os tipos de variáveis. Então de forma breve, as nossas variáveis são os espaços que a gente vai usar nessa memória RAM. Então quando eu for executar o meu programa, preciso de algumas informações ou configurações, eu guardo elas em variáveis. Na próxima aula eu vou mostrar como definir as variáveis.